Bom, nunca devemos decidir que algo é impossível e acreditar que nunca poderei fazer isso. Essa é a frase que eu defino o meu convidado de hoje, Leonardo Melo. Obrigado, Leonardo, por estar aqui comigo. Eu agradeço, prazer enorme. Leonardo, vamos começar já testando o seu conhecimento. A simplicidade é o último grau da sofisticação. Quem é o autor? É o meu xará, Quem? Leonardo da Vinci. Beleza, garoto. Leonardo, você tem uma trajetória que a nossa audiência sempre nos questiona da capacidade de empreender, né? Da onde vem a origem do empreendedor Leonardo Melo? Olha, eu digo que a origem do empreendedor dentro de mim nasceu de uma inquietude, Agostinho, de um inconformismo ali, primeiramente com uma situação financeira, né? Eu queria alguma coisa, um algo a mais desde criança. E depois foi de aprender a vender, aprender a comunicar. E aí eu fui tomando gosto por resolver alguns problemas, né? E consegui, através de resolver alguns problemas, ter uma remuneração financeira. Então surgiu de uma inquietude, de sair do lugar, de ter um algo a mais. Como disse, foi buscar, né, Léo? Isso. Foi buscar. Ô, Léo, você é considerado como um transformador de sonho. Isso é desde garoto? Você sempre teve... Que sonho a gente imagina assim que não é só quero comprar um avião, quero ter uma grande empresa, mas sonho pode ser ter uma bicicleta. Você sempre foi um transformador de sonhos? Olha, eu acho que sim, a gente não tem como viver sem um sonho, sem um objetivo e tal. E aí dentro do meu negócio é isso que eu faço também. Então acho que é por isso, né? As pessoas que trabalham comigo, que compram da minha empresa, vamos dizer assim, a gente está sempre vendendo algo para realizar o sonho de alguém, né? Através de empreendedorismo. Então eu acho que a gente transforma o desejo do cliente, o sonho do cliente em algo palpável. A gente dá o caminho para ele em como fazer aquilo. Então eu acho que é por isso que vem essa questão de sonho, de transformação de sonho, que é o nosso trabalho lá no dia a dia, a gente lida com isso. Você tem uma outra característica muito interessante que é a determinação, né? A tua equipe, teus amigos sempre dizem, o Léo, ele é focado e determinado. Essa determinação vale quanto hoje no seu negócio? Olha, eu acho que determinação é uma dose diária, né? A gente tem muito desafio, todos os dias é uma pancada nova. Se você não tiver a determinação de onde você quer, o que você precisa ali, não tem como continuar. Eu busco a minha determinação, lógico, dos meus sonhos, né, do que eu quero, mas hoje eu tenho algo a mais ali, me empurrando para ser determinado. Então eu tenho pessoas envolvidas, eu tenho uma família que depende ali do meu trabalho, do meu entusiasmo. Então a minha determinação também vem do que eu quero e do que me empurra para isso. Muito bom. Você escolheu um setor que é muito interessante, de embalagem, né? E o mundo mostra que a maior embalagem do mundo é o papel, depois vem o plástico, depois vem o metal. Como é que você descobre esse segmento, Léo? Tem alguma particularidade? Você estava embrulhando alguma coisa? Estava empacotando alguma coisa? Selando alguma coisa? Na verdade, assim, para ser bem sincero, eu fui levado a isso, né? Eu sou uma pessoa de fé. Então eu acredito que foi Deus que me colocou nesse caminho. Eu era um jovem que tinha acabado de parar a faculdade, por questões assim, que eu não me identificava com o estudo, não era uma pessoa dedicada, eu era muito mais da ação do que da teoria. Mas você era medicina veterinária. Isso, eu fiz 2 anos e meio. E era uma faculdade particular, então eu morava fora, tinha apartamento, tinha todos os custos, e eu via meu pai ali bancando, pagando, mas com dificuldade. E quando eu percebi que não era algo que eu iria ter resultado ou continuar, eu não achei justo. E eu mesmo falei para ele, pai, para, porque... Estou vendo você se esforçar, tinha que me dar um carro, um apartamento, ele me dava uma condição legal. E eu falei, isso aqui não vai prosperar. E porque eu vi que não estava em mim isso. E aí, quando eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar. E aí foi quando eu fui para vendas e surgiu uma oportunidade dentro desse mercado, e aí foi aí que eu comecei. Você chegou a trabalhar alguma indústria de fábrica de embalagem ou você já foi direto para o empreendedorismo? Não, logo que eu saí da faculdade, Agostinho, eu tive uma oportunidade de vender confecção infantil, representante comercial, viajante. Então eu saía de segunda, voltava de sexta, e ali eu acho que foi a maior escola que eu tive assim até hoje. Então eu sofri bastante, quem trabalha viajando, atender lojista, ficar esperando, compromisso você marca, desmarca, aí tem viagem, custo ali foi uma resiliência, né? E ali eu aprendi, e logo depois eu comecei a ser um representante desse mercado de máquinas. Então eu comecei autônomo, né? Eu visitava clientes, as fábricas, as indústrias, e fui começando a entender como que nesse segmento eu podia fazer algo diferente. Foi aí que eu comecei. Isso sempre em Bauru?
Foi em Bauru. Começou sempre em Bauru. Sempre em Bauru. Só que nessa representante comercial eu viajava muito, então eu fazia até aqui o Litoral, Guarujá, Riviera, eu ia ali para a região de Ribeirão Preto, Franca, quando eu era representante de confecção. Quando eu comecei com máquinas, eu comecei em Bauru. E aí depois, naturalmente, eu fui visitando outras empresas aí fora de Bauru também. A gente sabe que a influência dos seus pais nessa sua formação foi muito importante, a sua mãe em particular. Uhum. Você, quando jovem, e você ainda continua jovem, né? 31 anos. 32. 32. Você continua jovem, mas quando jovem você conversava com ela sobre esse seu pensamento de ir para a vida empresarial, já que era uma família unida ali? Eu tenho alguns exemplos. Meu pai sempre foi do comércio, né? 30 anos de comércio, então eu via meu pai ali trabalhando, acordando cedo, passando a camisa dele. Então esse lado assim que ele da imagem, do perfume, é uma pessoa arrumada, meu pai que me deu isso do comércio ali, do cuidado na loja, de falar com o público, comerciante. Meu pai é um comerciante raiz, vamos dizer assim. Ele tem isso nele, né? E com a minha mãe era mais o desabafo. Então a minha mãe, como eu estudava em colégio particular, a gente sempre teve uma condição legal, mas no colégio particular eu convivia com gente que tinha muito mais do que eu. E isso me dava, assim, não me dava raiva, mas eu ficava um pouco inconformado. E uma frase que eu falava de criança, eu falava, eu quero ser rico. E aí meu pai questionava, mas por que você fala que você quer ser rico? Eu falei, não, porque eu só vou ser feliz se eu for rico, eu quero ser rico. Mas como? Eu falei, não sei como. Eu sei que eu quero ser rico. E meu pai não gostava muito disso. Minha mãe via, não, deixa ele, se ele fala que ele quer ser rico, ele vai ter que trabalhar para isso. Então a minha mãe me impulsionava um pouco, ela me instigava e me desafiava um pouco mais. Então eu conversava mais com ela, meu pai estava sempre trabalhando. E nesses momentos, às vezes, ali de dar uma desabafada, já quando eu comecei a trabalhar também, era minha mãe que conversava comigo e ia me estimulando. Não, tudo bem, você pode querer, mas você vai ter que fazer isso, ela ia... E hoje que você é um empresário bem sucedido, a dona Nelly vai lá dar uns puxão de orelha de vez em quando ou não? Olha, hoje quando ela vai me sondando. Então, assim, como a gente tem bastante coisa hoje, meus filhos ocupam bastante o tempo dela, ela percebe quando eu estou um pouco mais calmo, um pouco mais irritado, ela pergunta, e aí? E tal, e ela vai dando uns conselhos ali. Que é gostoso, Léo, que a gente percebe em jovens como você, é que não perde a referência da família. A entidade familiar é muito importante no conjunto da obra. A tecnologia, as relações digitais, elas não podem, em detrimento da família, afastar esse núcleo, né? Às vezes acontece, mas é muito interessante essa sua visão e raiz de família. Você costuma dizer que a Cetro Máquinas não é uma empresa comum. No que ela se difere das outras empresas? Olha, eu acho que a energia é um negócio muito forte. Então a Cetro, assim, ele é um mundo que até as pessoas que entram lá, profissionais de mercado, Agostinho experiente, eu falo, olha, tudo que você aprendeu até hoje vale muito, mas a partir de você entrar na Cetro, muda muito. Porque a gente lida com o empreendedor o tempo todo. Nossos clientes são empreendedores de diversos segmentos. Então, a quantidade de informação que passa por ali é muito grande. E a gente é uma empresa jovem e as pessoas que trabalham lá são jovens também. Quantos funcionários, Léo? Hoje nós estamos mais ou menos em 300 pessoas. Você tem preocupação com os aspectos da diversidade dentro do conjunto de funcionários da sua empresa? Olha, a gente tem, assim, dentro do nosso processo seletivo, a gente avalia as condições de trabalho das pessoas. Então, a gente tem essa preocupação de poder atender tudo o que a gente precisa, tanto das leis, das normas, do que é certo, do que é correto, mas principalmente, Agostinho, de prevalecer o respeito, né, dentro da nossa empresa e um ambiente bom para trabalhar. Então, a gente sempre fala lá, eu falo isso desde o começo, que a gente valoriza muito mais, antes de valorizar o bom profissional, um bom ser humano, né? Então, a gente é uma empresa que lá, na nossa cultura, todos falam bom dia, ninguém passa sem falar um bom dia, né? Todo mundo tenta se tratar no mesmo nível de educação. Isso é uma coisa que a gente está na cultura sempre batalhando. Uma das questões pontuais da cultura da empresa familiar é que ela deve existir e funcionar como família. Não quer dizer que as liberdades sejam exageradas, nem que os espaços sejam diferentes, mas é o conjunto da família, ou seja, acordar cedo, trabalhar, sujou, limpa, desarrumou, arruma, vão para cima, porque o mercado tem essa percepção. Né? Você se tornou recentemente, quer dizer, há pouco tempo, você já se põe como uma empresa multinacional no mercado de máquinas de embalagens. Você está buscando melhor posicionamento com a Anchor, por exemplo, ou com a Sidel? Você, no ranqueamento, como é que é a posição da Cetro hoje? Na verdade, quando eu quis tomar essa decisão, Agostinho, foi através de experiências que eu tive.
Então, eu comecei a perceber que o Brasil, por mais que seja um país que não é considerado de ponta, um país de economia, eu percebi que o nosso mercado digital aqui estava muito avançado comparado a outros países. Quando eu digo mercado digital, não é só entrega e compra pela internet, é a fonte de informação. Quando, de repente, o YouTube passou a ser um buscador de informação maior do que o Google. Hoje as pessoas, como fazer tal coisa, ia direto no YouTube. E quando eu ia em outros países, eu não reparava isso tão aflorado. E eu percebi que o Brasil, que por mais que economicamente talvez ele não tivesse tão lá em cima, no mercado digital de consumo ele estava muito, muito avançado. E dentro do meu próprio mercado, que era um mercado quadrado, empresas de 60, 70, 80 anos trabalhando sempre da mesma forma, eu vi que a gente vinha crescendo justamente nessa mudança. Foi quando eu quis me posicionar, porque eu vi lá fora nós na frente deles. Então, quando eu fui, por exemplo, na maior economia do mundo, entender o meu mercado nos Estados Unidos, eu vi que eles têm máquinas maravilhosas, tecnologia de pontas, tem tudo. Mas fazer da forma como que a Cetro faz, nós estamos na frente. Nós estamos sendo disruptivos. Então, eu acho que a gente se posicionar como uma marca global é porque nós temos a oferecer, em outras economias, maiores ou menores que o Brasil, esse mercado. Então, é por isso que a Cetro está nessa expansão. No mercado de commodities, essa produção de embalagem é uma coisa muito interessante. Você vê o caso da Tetra Pak e outras tantas, porque o produto final exportado a granel não deixa resultado para nós, né? E você embalando, entregando o produto, eu fico imaginando uma máquina de entrega de mel, aqueles recipientes, sachêzinhos, aquilo deve ser fabuloso. Sim. Né? Eu acho que esse assim, por isso que a gente consegue aqui no Brasil. O Brasil, ele é um mercado gigante, um território enorme, cultura regionalizada, só que o que pulsa no Brasil é o pequeno empreendedor. Então, esse mercado que você falou é muito interessante para nós, que é o fracionamento, a gente fala, Agostinho. Isso vale tanto para condimentos, que é um mercado gigante, então as pessoas compram dos grandes importadores ou dos grandes produtores, fracionam um produto, aplicam uma marca e distribuem regionalmente. Esse é o cliente da Cetro. A gente atende multinacionais, empresas farmacêuticas, cosméticos, grande. Mas o público que a gente se conecta de verdade é o pequeno e médio empreendedor, que é o que faz essa uma geração de capital. Sim, no Brasil eu acho que o pequeno e médio é o que move, né? O pequeno e médio é o que está sempre fazendo, é o que está sempre buscando novos mercados, e por isso que a Cetro entra nisso. A gente é uma empresa muito inovadora. Muito. Acho que o importante é facilitar o crescimento do micro, pequeno, médio empreendedor, porque é ali que a receita acontece, ali que os grandes negócios começam a nascer, né? Sim, é um mercado que às vezes muitos não olham com carinho. Quando alguém monta uma empresa, eu quero atender já uma empresa, eu posso citar nomes, uma Coca-Cola, uma Chips, eu quero atender grandes players. E o pequeno e médio, ele ficava um pouco sem voz, ali há 10 anos atrás, quando eu comecei. Eu posso falar isso porque eu tinha dificuldade, tinha barreira de achar conteúdo, achar equipamentos com facilidade de pagamento. Não tinha essa abertura para o pequeno e médio. Então, ou você já começava com uma máquina, ou um produto, ou uma fábrica muito bem montada, ou você não conseguia sair do modo manual que a gente fala, né? A maior empresa de embalagem, ela está vindo para o Brasil, Minas, é a Anchor, né? Uhum. A Anchor já está com 2 ou 3 fábricas no sim. Brasil. Isso para você é um motivo de olhar melhor e mais o seu mercado para... Olha, esse mercado nosso, não só essas grandes, como as outras empresas que vinham primeiro para a América Latina aqui, em outros países, eles estão vendo já o Brasil como um maior mercado. E não só a embalagem ela é a cadeia final. Todo o processo do produto para ser produzido, ele ser vendido e comercializado, a embalagem que leva o produto para o mercado, né? Seja para um distribuidor, seja para uma gôndola do supermercado. Então, quando essas grandes empresas começam a olhar o Brasil como um polo de investimento, tem toda uma cadeia por trás que vai dando os indicadores para nós. Que talvez o grande já tenha esse acesso global. Ele vem junto com outro grande, né? Exatamente. O pacote vem de lá para cá, ele fala, eu quero você lá no Brasil porque eu vou comprar a tua embalagem. Sim. O caso do Tetra Pak, por exemplo, né? Por exemplo. E aí, vindo esse mercado, surgem as derivações, que é onde eu atendo mais. Então, uma Tetra Pak, que faz a caixinha do leite, do suco, começa a surgir derivações desses produtos para o mercado fitness, para o cosmético, uma embalagem diferente, e é onde a Cetro vai conseguindo captar mais clientes pela inovação. Mudar uma embalagem, entregar um produto que era num saquinho, numa garrafa, ou que era numa garrafa no stand-up pouch, numa embalagem diferente, e a Cetro está sempre divulgando conteúdo de como você inovar, como mudar, como sair do modo manual e economizar mão de obra.
Então, quando esses grandes players vêm para cá, abre Abre muito, um abre novo muito. caminho. Ô, Léo, e você tem, a Cetur tem hoje posição em todo o território nacional ou ela está em algumas bases só? Todos os estados ou está em regiões? Olha, comercialmente falando, a gente está no Brasil todo, porque a gente é uma empresa 100% digital. E temos alguns pontos físicos, que Bauru é a nossa matriz, que está no centro do interior de São Paulo, porque eu sei de lá também. Temos a nossa filial, que foi a primeira construída aqui em São Paulo. Temos no Rio de Janeiro, temos em Minas, né, em Belo Horizonte, e a gente quer fazer Recife e Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre. Então, fisicamente, estamos em 4 locais e, assim, a gente atende todo o Brasil, tanto na venda quanto assistência técnica. E a tua divisão técnica de engenharia, ela opera customizada? Se o cliente quer uma máquina de embalagem para um produto específico, você produz essa máquina para ele? Sim, esse é um grande diferencial também. Além de fazer a máquina a pronta entrega, que é tipo, você compra e já tem a pronta entrega, máquinas grandes e automáticas, que isso não tinha no Brasil, que isso dá competitividade para nós, a gente customiza de acordo com o que o cliente precisa. Então, hoje a gente tem um departamento de engenharia de mais ou menos 60 pessoas que fazem essas customizações, e o que a gente está tentando fazer, Agostinho, é sempre, além de fazer a customização, fazer rápido, né? Então, isso é importante. isso é importante. Eu acho que é o que a gente tem crescido nesse nível aí do E mercado. você mantém estoque de máquinas, Léo? Muito, totalmente. Hoje eu Quer acho dizer, que o fulano 80%, bate a porta lá, precisa de uma máquina, você tem a máquina? 80% do nosso ali do que a gente vende, que está no nosso catálogo digital, a gente tem a pronta entrega. E como é que é a relação do agro dentro do seu negócio? Olha, o agro, ele impacta, igual eu falo, o agro, ele puxa uma cadeia, e aí vem tudo ali atrás dele. Por exemplo, a parte de condimentos, de sacaria, de soja, de milho, às vezes é o grande, que entrega a granel, igual você falou, para uma exportação, um bag de 500 quilos, e uma parte fica para cá. O amendoim, por exemplo, o tanto de máquina que nós vendemos para derivados de amendoim, como paçoca, o amendoinzinho frito, o amendoim doce, e aí vai para outros produtos. Então, o agro, ele puxa toda a cadeia que vai abaixo dele. Então, para nós, isso impacta bastante. Interessante. Ô, Léo, vamos falar um pouquinho vamos sair um pouquinho do tema da máquina, mas a gente vai e volta aqui no bate-papo, né? Você fez uma sociedade com o Felipe Tito, American Life. Conta um pouquinho para a gente, qual é a magnitude, qual é o projeto em funcionamento hoje? Isso aí foi um divisor de águas para nós, Agostinho. Ele abriu um mercado assim muito maior do que eu mesmo imaginava. O Felipe Tito, eu conheci ele foi fazer uma campanha publicitária na Cetro, né, lá em Bauru. E no meio da campanha a gente começou a conversar e viu que nossas ideias eram meio parecidas. A gente tinha algo ali em comum. E ele comentou que ele tinha uma marca de suplementos, né? Não é só suplementos, né? Produtos para alta performance, vai desde barrinha de cereal, termogênicos, enfim. E ele comentou dessa marca e todo esse mercado de suplementos são os meus clientes, né? Que produzem as máquinas encapsuladoras, a gente tem todas essas máquinas. Então, quando ele falou, olha, a gente estava querendo terceirizar a nossa produção de suplementos. Se eu conseguisse alguém de parceiro para a gente produzir, além da gente ter velocidade de entrega e não ter ruptura no mercado, que é um grande problema hoje, a gente teria uma margem muito maior. Foi quando ele me convidou para fazer parte dessa marca American Life. E aí o projeto tomou outro corpo, porque nós seríamos só uma marca. Então a gente montou uma fábrica em Bauru, estamos finalizando ela agora, tem 18 salas de produção, totalmente automatizada, capacidade para produzir muita coisa. Então o negócio tomou uma outra proporção e é totalmente convergente com o meu produto, né? Quando um cliente está comprando uma máquina, você, por exemplo, se você for comprar, fazer um investimento lá de 2 milhões, você quer saber se a máquina funciona, Sim. Se ela não vai te dar problema. Então, se o cliente te quiser ver isso, eu opero a minha máquina dentro de uma fábrica de suplementos. Que é o meu cliente, ele pode entrar dentro de uma fábrica, ver a máquina funcionando ali, não só limpinho no showroom, mas no pó ali do dia a dia trabalhando. Então, isso para mim vai me trazer bagagem, tanto para mostrar o produto, quanto para poder aprender mais sobre o mercado, entender para onde o mercado está indo. Então, para mim foi maravilhoso. Foi um negócio que exponenciou muito. Ampliou a sua atividade em outro ramo. Ô, Léo, como é que funciona o teu pós-venda? Porque em marketing hoje é fundamental essa atividade. Falando que comprou uma máquina lá em Recife, a máquina quebrou. Como é que você resolve o problema dele? Olha, eu vou te falar, Agostinho, isso é até uma coisa bacana. Tem algumas marcas americanas que às vezes vêm atender o mercado nacional. E isso é uma grande dificuldade para essas marcas. Porque o pós-venda hoje não é somente você atender o cliente na exigência da lei. Procon, pequenas causas. Não. Tem todo aquele pós-venda que o cliente brasileiro está acostumado. O mercado digital, ele veio muito rápido. Então, a gente vai aprendendo como atender o cliente da forma que ele quer. Porque se eu vendo uma máquina lá de pequeno porte, tenho que consertar, ou o cliente tem que mandar a máquina para mim, ou eu tenho que ter alguém lá
na cidade para poder atender ele. Isso é lei, né? Você tem que atender o consumidor dentro da onde ele está Exatamente. localizado. Então, o nosso pós-venda hoje tem técnicos que viajam sem parar. O Brasil todo eles estão viajando, a gente vai casando a agenda, ele pega avião daqui, vai para lá, tem os terrestres. E nas nossas lojas físicas tem os técnicos também, onde o cliente pode ir e acessar. E o mercado maior que nós temos hoje ali, que são 70 pessoas remotamente atendendo os clientes. Então, o cliente, às vezes, ele não quer esperar ou agendar, ele faz uma videochamada, pergunta, porque 90% dos casos, Agostinho, a máquina não é quebra, é mais detalhes de como usar ou algum ajuste. Então, acho que 90% dos casos a gente resolve isso remotamente. As máquinas viraram automóveis, né? É E o conteúdo digital ajuda muito o é um cliente a computador com rodas, é um computador Sim, produzindo, né? sim. Olha, me diga uma coisa, e como é que você controla com tanta modernidade, com tantas máquinas diferentes, o treinamento da sua equipe, tanto de pós-venda como a equipe interna? Eles são Sim. capacitados, treinados? Isso é um desafio, Sempre. Agostinho. A gente está em crescimento lá, a gente chama de educação corporativa, enfim. A gente tem um aplicativo, né, um software, onde a gente vai treinando os colaboradores. Cada departamento tem um financeiro, tem um tipo de treinamento, o comercial, o saque, que é o relacionamento com o cliente, e a gente tem uma equipe hoje treinando essas pessoas. Então, quando o nosso colaborador chega que vai fazer o onboard lá, que ele tem que conhecer a empresa, são praticamente ali, a gente fala 3 meses de imersão total, para ele entender como a Seto trabalha, qual é o mercado, porque são muitas máquinas, muitos tipos de cliente, é um setor que a gente está investindo muito, inclusive com a nossa internacionalização, nós estamos dando aula de inglês para o colaborador. É importante. Então, 2 vezes por semana eles têm aulas de inglês prática dentro do setor dele, então eles simulam atendimentos com clientes, de pós-venda em inglês. E você já importa máquinas para readaptá-las, tropicalizá-las? Sim, esse é o nosso negócio, porque isso é uma pergunta interessante. Por exemplo, nos Estados Unidos, você já deve ter viajado, o pino da tomada já é diferente, certo? Aqui nós temos 110 e 220. Então, são coisas que no Brasil é diferente. Uma máquina que vai rodar no Canadá não consegue rodar da mesma forma lá em Recife, com a maresia, com calor. A mão de obra que vai operar a máquina também é diferente. Então, a gente faz isso. Aqui no Brasil, a gente tem uma exigência muito grande de Anvisa, de normas de segurança da máquina. Então, todo esse trabalho ele é feito, mesmo na máquina importada, para que a máquina esteja apta para trabalhar no Brasil. Então, cada departamento ali faz a sua parte para que a gente possa atender com excelência dentro das normas que o cliente precisa aqui no Brasil. Aqui nos ouve, nos assiste, a gente conversando assim rapidamente, parece que foi fácil, né, Léo? Parece que foi assim uma caminhada com skate, a trajetória. Quais foram as suas principais frustrações nessa caminhada, Léo? Olha, são 10 anos, né, Agostinho? E eu falo que experiência não é só tempo, é intensidade. E foram 10 anos muito intensos ali para a Cetro. Eu acho que a maior dificuldade era convencer esse mercado de que poderia ser um mercado digital, né? Que você sim poderia comprar máquinas e equipamentos para sua indústria através da internet. E tinha muita barreira. Por exemplo, tributariamente falando do DIFAL, quando você venderia para o Estado, e CPF, isso bloqueou a gente, é uma série de dificuldades que eu sei vender máquina. Eu não sei do imposto, eu não sei de barreiras, e aguardar, tramitar, julgado, e você ter que peticionar aqui. Então, são coisas que não eram coisas que eu queria fazer, mas eu tinha que ter estômago para fazer, para me manter em pé. Então, o Brasil tem isso, não é só vender e entregar produtos. A gente tem uma série de coisas que nós não gostamos de fazer, mas que nós temos que fazer. Então, isso para mim no começo era frustrante, era difícil. Uma das características que a nossa equipe pesquisou é que a Cetro dialoga muito com o cliente. Ela gosta de entender a necessidade e, mais que isso, você estabelece o teu crescimento junto com o crescimento do cliente. Quem faz isso lá, Léo? Você ou é a cultura da empresa que vocês implantaram? É o cliente. É o próprio cliente que faz isso. Porque a gente tem máquinas, Agostinho, só para você entender, de R$100, uma pequena máquina que você pode utilizar na sua casa, e nós temos máquinas de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. O cliente, quando ele vem comprar conosco, ele tem o que ele precisa. Ele sabe o que ele precisa e aonde ele quer chegar. E aí dentro do custo que ele tem. Então, quando o cliente começa com uma máquina menor, a gente já vai propondo para ele as melhores coisas que ele pode fazer dentro da empresa dele, para quando ele for comprar a máquina maior, ele também comprar com a gente. Então, esse crescimento, e é natural no Brasil, a gente viu aí um estudo agora que até 2026 vão ter
mais não sei quantos milionários no nosso país. Então, esses milionários que vão ser em 2026 são um pequeno empreendedor que está começando agora. É. Porque não tem outra fonte de riqueza se não for o trabalho. Eu ainda não conheci. Então, é esse público que a gente pega e cresce junto com ele para que nós possamos crescer também. Uma questão da riqueza, esse é um tema interessante, porque a riqueza é um conjunto de coisas que a gente tem acesso. Quando a pessoa tem uma saúde muito boa e um recurso não tanto, ele tem uma riqueza, a própria saúde dele. Mas a riqueza de capital material ela é muito abundante no Brasil, principalmente com cabeças de jovens empreendedores como você. Ô, Léo, você já é uma empresa referência do mercado. Como empreendedor, você criou esta marca. Na tua região em Bauru, você é reconhecido como um empreendedor focado e determinado. Mas dá um spoiler para a gente. Você está consolidando mais operações, está comprando fábricas, outras operações do Brasil? Dá uma dica para nós, para quem nos assiste, poder ficar mais animado. Não, eu fico feliz de você falar isso, porque conforme a gente vai aumentando o tamanho da empresa, a gente vai aparecendo, alguém vai perguntando. A Cetro, ela precisa se consolidar, exatamente isso que você falou, porque a gente atende muitos mercados, né? E a gente se consolidou como uma empresa, Agostinho, não só de venda de máquina, como uma empresa jovem, de comunicação. Então, o que nós fazemos lá no nosso trabalho de marketing é impressionante. Eu tenho orgulho de falar que a minha empresa hoje não é uma empresa de venda de máquina. O nosso maior capital lá é a nossa tecnologia e o nosso modo de comunicação. Então, eu estou buscando, sim, algumas outras opções, outras oportunidades que linkam com o meu mercado, não especificamente de máquina. Porque se eu sei me comunicar, se eu sou uma empresa de tecnologia e eu tenho distribuição e importação, eu posso fazer outras coisas dentro da minha própria estrutura que não somente vender e entregar máquinas. Eu posso, por exemplo, a gente está criando lá, vou adiantar aqui para você, cursos, né? Para que as pessoas consigam empreender dentro de casa, cursos para você poder fazer o marketing digital, que todo mundo quer hoje exponencializar a sua rede social de vender produtos. E isso a Cetro tem. Nós fizemos com um produto difícil, que era máquinas para embalar pela internet, né? Como outros fizeram de vender carro pelo Instagram. Não era uma coisa que a gente pensava. Era inusitado, né? Então a gente vai nesse viés da educação, de gerar novos empreendedores que naturalmente vai voltar a consumir conosco também. Léo, numa fase da sua vida você se inspirou. Você foi lá e se inspirou. Hoje você inspira. Você tem consciência da sua responsabilidade enquanto inspirador de outros? Quer dizer, você se inspirou em alguém, hoje com o seu sucesso, esses 10 anos de muito trabalho, você inspira. Você tem consciência da responsabilidade de hoje ser referência de inspiração para os jovens? É uma transição. Eu não me toquei disso, de verdade, Agostinho. E aí, eu vou me tocando agora com algumas coisas, algumas perguntas que as pessoas falam, como você fez tal coisa? Ele quer ouvir como eu fiz? Então, a partir do momento que as pessoas te perguntam e querem ouvir o que você tem a dizer, você começa a entender o cuidado que você tem que ter no falar. E sempre assim, eu tento manter e falar a verdade, como foi comigo. É uma história real. E é uma história que está acontecendo, né? Eu tenho 32 anos, então eu tenho uma empresa, eu fui pai de 3 filhos, aí vim o quarto, tudo ao mesmo tempo. Então, tudo é um testemunho de como a gente fez, né? De como a gente se porta. Então, eu tenho essa consciência. A primeira camada de impacto que eu tento trazer é dentro da minha própria empresa, para as pessoas que trabalham comigo, para eles entenderem também o quanto foi difícil essa caminhada, o que fez a gente chegar até aqui. Sem dúvida. Temos novas ideias? Temos, mas o que fizemos no passado que deu certo? Quais foram os valores que trouxeram nós até aqui? O que a gente não pode deixar de fazer? Entendeu? Tem o novo, é maravilhoso, mas o que a gente tem que manter de raiz e de valor que a gente chegou a referência de mercado, né? Então, eu tenho essa noção. Não significa que eu estou impactando muitas pessoas, mas se eu impactar 1, 2, já é uma responsabilidade. Sem dúvida, sem dúvida. No mercado de hoje, com a instrumentação tecnológica, é importante, porque o mundo está te vendo. Tá? É aquela frase, atenção, você está sendo filmado. Sim. Hoje o mundo está te reproduzindo, porque os modelos exponenciais, eles partem de empresas como a sua. Amanhã chega um grupo internacional e fala, quero ser seu sócio. Você vai dizer sim ou não. Ou você vai dizer, não quero ser seu sócio, quero comprar você. Essa é uma relação importante para o Brasil. Acho que o que mais se desenvolve com a política e a modernidade da nossa economia é isso. É espaço para que as pessoas empreendam e se desloquem mais do nível da dependência do Estado, como emprego, regras, aquelas que a gente sabe que o Estado tem dependência, dificuldade. Não é? Ô, Léo, conta uma coisa. Você, dentro dos seus planos futuros de negócio, passa uma atividade
já definida em algum outro país, mudar, sair daqui, você mudar a residência para algum outro país, mantendo as operações daqui ou não? Não, passa. Esses dias me perguntaram lá no Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas, qual que era o meu maior sonho? Né? Isso me incomodou, porque eu fiquei uma meia hora tentando responder ali, eu falei, meu, será que eu não tenho um sonho claro mais? Porque alguns sonhos que eu tinha lá atrás, sem perceber, eu já realizei. E aí eu pensei, eu falei, não, eu tenho um sonho, sim, de poder ter liberdade e passar para os meus filhos essa liberdade, sabe? Essa quebra de crença muito limitante. Então, eu tinha vontade de morar 3 meses em tal país, conhecer Portugal, depois morar 3 meses em outro país. E isso eu queria levar ao meu trabalho, né? O que eu sei fazer junto comigo. Então, a gente está abrindo o mercado nos Estados Unidos, sim. Vamos montar uma base física lá, distribuição online, como nós temos aqui, em menor tamanho, para poder entender e acompanhar. E tem outras pessoas procurando a Cetro. Tem uma empresa no Chile que quer montar uma base da Cetro lá, reproduzir o nosso mercado lá. E a gente está conhecendo, estamos visitando, e eu acho que dentro do próximo ano a gente vai ter pelo menos 2 ou 3 operações além do Brasil rodando. Talvez não na mesma proporção, porque a gente levou 10 anos para fazer, mas a gente já aprendeu muita coisa. Então, entendendo a cultura, como compra, qual que é o ponto decisor, né? Qual que é o ponto decisor de um brasileiro para comprar uma máquina? É uma condição de pagamento, às vezes? Qual que é do americano? É uma garantia? É o relacionamento? Então, a gente vai estudar. Do comportamento alimentar, você vê a mudança que ocorre hoje com a China, na África, vai impactar alguns países como a Europa, a guerra da Ucrânia. Bom você falar, eu não sabia disso, Agostinho, lá dentro da Europa, eu tenho um rapaz que eu conheço, ele trabalha numa multinacional, a primeira, da Suíça, né? E ele trabalha em Londres. Ele falou que lá as compras agora de mercado mudou. Você não pode comprar em quantidade. Então, tem aplicativos que entregam a sua compra já fracionada e embalada, para que você reduza espaço físico na geladeira, economize energia, consuma só aquilo que você vai realmente consumir dentro da semana. E isso vai impactar o mercado de embalagem. Esse é o novo mundo, Léo. É um mundo que... Você veja que a questão da segurança alimentar, depois da pandemia, ela criou alguns caminhos diferentes. Você não precisa mais estocar. O estocamento, vamos chamar de mercadorias, no caso de alimentos, ele é prejudicial ao conjunto da obra da sociedade para que a gente possa erradicar a pobreza. Porque quem tem dinheiro vai ter um grande estoque, quem não tem dinheiro vai comprar comida do dia, vai ter um estoque menor. E oscila o preço junto, né, também. E o preço também. E o mundo está se transformando. Essas operações que a gente lê em organizações como a sua são muito interessantes, porque é a nova economia. A nova economia tem essa determinação. Tocar empreendedorismo, criando riqueza, gerando operações de riqueza para a sociedade. Então, você emprega. Sim. Esse emprego que você gera, direta e indiretamente, é muito importante para o mundo moderno. Não, impacta a sociedade, né? Impacta de uma forma... eu percebo isso que você está falando, e não é sempre num viés só, né, Agostinho? O consumo ele vem da geração de energia limpa, ele vem das novas práticas de embalagem recicláveis ou não. Então, eu acho que se eu for realmente fazer essa internacionalização, isso vai me trazer muita bagagem de ver como o mundo se comporta, porque nós somos um reflexo de tempos depois. Por mais que o mundo esteja globalizado, os países tão próximos a nós aqui, ele leva um certo tempo para rodar lá uma experiência, depois vai chegando para nós. Se eu tiver de uma forma globalizada, eu tenho informação privilegiada para poder... nós temos aqui um grau de abundância muito alto, isso atrapalha o processo. Não passa na nossa mente isso, não, né? Não passa, é incrível. Na área de energia, então, é uma coisa maluca, né? Você passar o conceito de consumir melhor a energia. Parece que não é assim. Não, e tudo ajuda aqui, se você for parar para pensar. O clima ajuda, território nós temos matas, temos bom solo para plantio, então... Realmente, eu acho que o brasileiro tem que entender que o mundo está olhando para nós de uma forma diferente, porque o que nos sobra falta muito em outros lugares. Né? Veja que, independente de posições, de posição A para posição B, o mundo volta a sorrir, porque há uma separação de colunas no mundo para aquilo que ele quer. Qual modelo de gestão ele quer? Como você tem um modelo de gestão na sua empresa. O mundo hoje ele quer uma operação de socialização mais rápida. Ele precisa disso. Olha o efeito dos imigrantes na Europa. É preciso resolver esses problemas das pessoas.
E o mundo está antenado com Está isso. cobrando isso. Está cobrando isso, ele está mandando a conta imediatamente, porque, por um lado, é possível construir uma grande organização em riqueza como a sua, mas ela tem que existir em mais quantidades em outros países, para que os empreendedores façam com que as pessoas tenham acesso à riqueza, possam ter seu dinheirinho para comprar sua casa, para girar, né? Para girar. Tudo Isso vem acontecendo. Ô, Léo, vamos dar um passeiozinho aqui nós falamos da sua atividade, mas vamos falar um pouquinho de Brasil e de mundo, que é interessante. Sim. Qual é a tua percepção da guerra da Rússia com a Ucrânia? Olha, Agostinho, eu tenho, vamos falar de novo, 32 anos. Eu não vivi eu não vivi tantas coisas além dos livros, né? 32. Então, esse tipo de coisa é um desafio que os jovens da minha idade estão, né? A gente escutava falar que teve uma guerra, a Guerra Fria e tal. E quando estourou, eu falei, mas tá lá na Ucrânia, deixa eu ver aqui, vamos dizer assim, né? E, por exemplo, vou te dar um exemplo, todos os meus clientes que dependiam de amendoim, na hora foram impactados, porque um dos maiores consumidores do amendoim brasileiro era a Rússia e a Ucrânia. Então, isso mexe de uma forma geral, fora toda a tensão, tudo que ocorre. A gente fica esperando como isso vai se resolver, para que lado vai, e às vezes uma ponta que mexe aqui, ela começa... já tinha outras coisas desorganizadas mostrando aqui, por exemplo, a fraqueza da Europa. A gente não sabia globalização disso, trincou. Né? Ela estava trincada. De repente, uma guerra ou algum evento, enfim, expõe um monte de coisa que nós não estávamos olhando para isso, porque até então não impactava nós, né? Por estar longe ou por estar distante. Então, a gente fica esperando como isso vai se resolver, porque já impactou em crise energética na Europa, aumento de preços, inflação no mundo todo, e o Brasil, nesse momento atual, que nós estamos fazendo essa entrevista, ainda tem bons números, tem boas perspectivas. Excelentes números. Veja, vamos falar de... Você que é jovem, você nasceu depois da Constituição. A Constituição tem 35 anos, você tem 32. Então, você nasceu 3 anos depois que foi revisitada a nossa Constituição. E é importante a gente fazer essa análise, porque você, dentro de uma nova Constituição, que alguns reclamam dela, alguns fazem uma série de apontamentos, mas você é produto de uma carta, Carta Constitucional nova, você está dentro absolutamente dela, você não viveu por conta da idade, seu pai, eu, vivemos a outra Constituição, mas você vem da nova. Nessa linha, Léo, como é que você vê o Brasil como nação responsável, nação integrada internacionalmente nos próximos anos? Olha, eu vou fazer, minha resposta também quero fazer uma pergunta, porque eu acompanhando do jeito que está hoje, às vezes a gente vê o jovem muito aflito, querendo ter opinião, querendo mostrar, querendo entender. E a gente não viveu outros momentos tão turbulentos, tanto economicamente no mundo globalizado, e se viveu não chegava a informação como chega hoje, a todo momento. Então, como jovem, eu vejo assim, o Brasil está sendo visto. E o que mais me preocupa de verdade, Agostinho, é como nós vamos resolver todos os nossos problemas e como o mundo vai enxergar o Brasil como nação e os meios de resolver os problemas, né? Então, o meu ponto as pessoas que estão com o poder na mão, que não são só os empresários, mas os governantes, os políticos, como eles vão resolver o problema e como eles vão conseguir pacificar a nação. Eu acho que isso... Problema, Léo, aqui. Problema e dívida não se resolve, se administra. Porque, na verdade, não termina. Eu sempre digo que viver na democracia é muito difícil. A comparação de uma democracia do Brasil, por exemplo, com a democracia de um outro país, é através das imperfeições. A beleza da democracia está nas suas imperfeições, porque é nelas... É isso que faz girar a própria nelas que vão se dedicar os legisladores para poder oferecer à sociedade alguma alteração desse processo em relação internamente e mundialmente. Não, mas então você concorda que a democracia nunca vai ser paz, ela não é silenciosa. Justamente a democracia está no contrapeso. Né? Se fôssemos fazer um quadro de uma imagem, é um guarda-chuva onde embaixo dela convivem as disparidades, as diferenças. Mas do ponto de vista ideológico, em algum momento o leitinho é o leitinho, a banana é a banana, dinheiro é dinheiro e tal. O que a gente percebe é que tudo que tem acontecido no Brasil, se a gente pegar uma régua do primeiro governo pós a Constituição até hoje, é um paraíso. Muita coisa foi resolvida, mas muita coisa não tem condição de ser resolvida a curto prazo, porque ela envolve as pessoas. Uhum. Eu sempre digo que o Estado federal, 1. O Estado estadual, 27. O Estado municipal, 7 mil, para arredondar. Então,
3 estados. Eles não conseguem pagar, fazer, entregar o que está na lei. Por quê? Porque o país ele não evoluiu tanto quanto as pessoas. Se você comparar a tua evolução em 10 anos, é muito superior ao do país. A tua responsabilidade enquanto empreendedor bem-sucedido, ela ajuda o país a mitigar os problemas dele, de uma nação com uma série de problemas. Amanhã você pode comprar a Rede Globo, por exemplo. Você cresceu e falou, quero mudar de ramo. Então, esta relação da sociedade, ela é permanente. E na sua opinião, qual que é o papel do jovem nesse momento? Não eu já sou o papel do jovem, porque ele está perdido, Segundo, eu não vejo um direcionamento. Não, ele tem, eu acho que uma das partes mais, veja você para a sua faculdade de medicina veterinária por perceber que os recursos que seu pai estava dedicando para aquilo podia estar comprometendo o orçamento familiar e você vai buscar outra solução. Hoje você pode comprar uma faculdade de medicina veterinária para você. A questão é que o jovem dos nossos dias, ele está procurando um espaço dele. E onde que ele está buscando esses espaços? Numa formação. O desejo de todo jovem, eu quero ter uma formação universitária, eu quero estudar. Esta relação num país continental como o nosso, com uma série de diferenças nos estados, provoca com que esse jovem esteja perdido. Porque a tecnologia chegou muito rápido no estado. Vamos lá. Nos últimos 10 anos, nós tivemos um Pix implantado no país mais rápido que a principal economia americana. O ECPF, nós temos o GovBR. Tudo. Então, qual é o espaço do jovem? É preciso ele observar o campo do empreendedorismo. Concordo. Onde você encontrou o teu espaço. E aí você tem voz de fala. Onde os meus filhos encontram o espaço deles, é no empreendedorismo. Os meus filhos trabalham comigo e eu gosto disso, porque é aqui que vocês vão fazer, aqui não tem mudança. Mas o que eu percebo, Léo, é que o fato de você ter construído essa esteira, onde você caminha sobre ela para realizar os seus planos, é o que vai ajudar o país. Você está otimista? Muito, muito. O Brasil, aconteça o que acontecer, ele sempre caminha para frente. Ele não, dificilmente a gente pode afirmar o país regride. O que há são dicotomias de posições. Por exemplo, se você, como empresário, vai discutir um aspecto da valoração, do benefício trabalhista, de uma lei que dá ao trabalhador um pouco mais de vantagem, você não vai concordar. Mas e o trabalhador? A distribuição de renda no Brasil, ela ainda precisa da proteção do trabalhador. Não tem como. Não entendo. Por exemplo, eu adoro pagar imposto, adoro pagar pedágio, adoro pagar condomínio, porque são 3 coisas que me dão conforto. São caras? São caras. Mas mesmo com uma taxa tributária muito alta, o empresário brasileiro se posicionou muito bem. Esse eu acho que é o ponto, Agostinho. A sociedade, quando ela vê um retorno daquilo que ela entrega, vamos falar de imposto, né? Imposto é imposto, senão não chamar de imposto, não é algo que a gente faz por livre e espontânea vontade, vamos dizer assim. Quando isso começar a retornar, talvez isso tenha uma maior tranquilidade. Então, talvez o jovem de hoje, ou os empresários, eu vejo muito empresário entrando na política, eu não tenho a menor vocação, a menor vontade, mas eu acho legal ter vozes diferentes, começar a mesclar isso para poder... O Val Hariri, que é um grande estudioso das questões do mundo, ele escreve recentemente, o último livro dele, trata da questão que o jovem de 10 a 17 anos é que vai fazer a transformação do planeta. Sim. A diferença é que a relação capital, jovem e tecnologia é um pouco diferente. No empreendedorismo você encontra o resultado empreendendo. Na tecnologia, nem sempre. Que são as startups, os unicórnios que se criam de vez em quando e sai aí uma nova organização. E muito rápido também. Muito rápido, como os bancos digitais no Brasil. Até recentemente o Brasil tinha meia dúzia de bancos, ele tem 250. E isso a gente não aplaude dentro da sociedade. Quer dizer, a velocidade que o Pix dá para o fluxo de moeda é extraordinária. Você paga uma água de coco andando com um Pix. Mas é o que você falou, é olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Muitas pessoas às vezes falam, mas o Pix abre a... Eu sempre digo, Léo, que é muito ruim você ler a democracia quando você se desagrada num processo eleitoral. Porque é possível você perder uma eleição dentro da democracia. Mas não é bom quando você perde a democracia numa eleição. Entendi. E quando as pessoas, às vezes, não fazendo juízo de valor de ninguém, quando o candidato dela ganha ou perde, ela fica chateada, mais do que tudo, com as instituições.
ela desacredita Mas das é porque ela precisa achar um argumento para se Exatamente. aliviar. É porque é isso que eu acho que o erro maior está aí de todo mundo. Mas as eleições não tem ganhador e perdedor. Nas eleições não há candidato. Mas até porque não existe poder sem o povo. Então, Eu penso assim, Agostinho, eu acho que vai resumir tudo isso dentro do nosso país e dentro do jovem, tudo que foi construído até hoje na sociedade, nada foi calmo. Tudo que gerou uma evolução, ou teve dor, ou teve sangue, ou teve suor. Não muda. Então, é só o jovem ajustar isso daí de achar que o fácil ou a conversa... Não, eu acho que é normal. E o Brasil mostra isso. Quanto mais a gente tem conflito de ideias ou polarização, o Brasil cresceu. Então, não tem que ter esse medo. Mas não é o meu candidato. Mas e você? O que você está fazendo, né? Eu acho que isso é importante. É importante, por exemplo, você reconhecer o peso, o valor e a importância das nossas instituições. Quando a gente assiste futebol pela televisão, você está na arquibancada, você não está jogando no campo. Então, a regra dentro do campo é uma regra pré-definida, é aquela que está lá. Você aceitou. Aceitou e é aquela que está lá. Nem sempre as pessoas concordam. A chegada do VAR é até uma possibilidade de, olha, uma penalização máxima que tinha dúvida, agora não tem mais. O processo de evolução da sociedade passa quando ela aceita que as mudanças nem sempre agradam a nós, pessoalmente, no bolso, no coração e na nossa vida diretamente. Nem sempre. As mudanças podem vir, deixar a gente mais insatisfeito, um pouco triste, frustrado, mas são mudanças que nós vamos ter tempo de experimentá-lo. É importante, se pegar o Brasil agora, olha o que está acontecendo nas eleições dos Estados Unidos hoje. Agora, né? Agora, não foi um massacre, mas houve uma ruptura com uma projeção que se dava da participação dos republicanos, né? Mas quando isso acontece, como foi uma melhoria dos democratas agora, os votos são melhores, não houve um massacre, é uma resposta da sociedade. A sociedade está dizendo, olha, eu estou preocupado com você, mas eu quero continuar te dando força para isso, porque o sistema democrático é esse, Léo. Ele não tem como você fluir. Sim, mas se a gente vamos fazer nós dois aqui o papel do otimista. Há 3 anos atrás, ninguém sabia nem o que era um Tribunal Superior Eleitoral. Ninguém sabia quem eram os governantes, quem eram as pessoas que lá estavam. Então, olhando pelo lado positivo, todo esse barulho está deixando um bom resultado, Agostinho. As pessoas estão se interessando, estão entendendo que isso impacta, sim, na vida delas. A evolução cidadã, ela dá... Tem uma coisa que eu sempre digo, Léo, que o voto não é um direito do cidadão. O voto é uma concessão generosa do Estado Democrático de Direito que diz... Estado Democrático de Direito, leis, Constituição. Sim. Olha, escolha o seu candidato para vir falar comigo, lei, para te defender, para te proteger. Então, é uma concessão, uma generosidade do Estado Democrático de Direito que diz à sociedade, na nossa regra, sistema democrático presidencialista bicameral, é preciso que você tenha um representante. Então, eu, Estado de Direito, concedo a você a oportunidade, a gentileza de você escolha o seu candidato e manda ele vir falar comigo sobre as leis. Aposentadoria, trabalhista, etc. Esse é o funcionamento. O Estado refém da sociedade não é bom. A sociedade se posicionando que o Estado tem que ficar em reverência a ela também não é bom. Nós constituímos regras para o nosso futebol ali, vamos chamar assim. Não, você tem muito mais bagagem e experiência para falar do que eu, com certeza. Eu acho que o segredo de tudo é a temperança e o equilíbrio. Então, se tiver para um lado, para o outro... Então, mas para a sua colocação, que interessa, que você colocou uma coisa muito bem, para o jovem, é entender que nós temos regras claras. Uma regra que o próprio jovem estabelece com o seu comportamento de diversão, com o seu comportamento de estudo, etc. Hoje é possível, quando a gente compara, no meu tempo, quando a gente queria estudar um idioma, a gente tinha que ir à escola, não tinha nada digital. Hoje você consegue estudar um idioma gratuitamente. Por quê? Há um volume de ofertas disso muito grande. O que eu coloco sempre para o jovem é que todos nós, jovens e velhos, somos inteligentes. O ser humano é inteligente. O que difere um ser humano inteligente do outro não é a inteligência, porque todos são. Sim. O que difere do outro é a vontade. O ser humano é volitivo. A capacidade de você falar. Einstein ele tinha vontade de descobrir as coisas, porque ele não tinha onde se inspirar, não tinha Google. Ele jogava uma coisa para o outro, esperava ele tinha cair. Curiosidade. Ele tinha algo. É isso que eu falo, é a inquietude então, de querer essa inquietude, esta
maneira de lidar com a sociedade e consigo próprio, e entender, eu tenho vontade para fazer isso, você vai buscar. Como você vai buscar? Sim, sim. Nisso eu também acredito. A sua decisão foi muito mais irracional do que racional quando você para os seus estudos. Se você, mas aí que tá, isso que é legal do jovem. O jovem tem ele tem esse direito de errar. E aí, hoje, por exemplo, eu ainda jovem, mas com tantos filhos, eu já começo a ficar um pouco mais engessado. Então, vira e mexe, eu mesmo me provoco. Mas é porque tem uma constituição nova. Da minha geração, com os meus pais, a lei é aquilo que eles determinavam, porque eles tinham experiência, a experiência era tido como ser. Só o que os pais, no meu tempo, diziam era que estava certo. Era regra de jogo. Era regra de jogo. No meu tempo de hoje, com a relação, por exemplo, com os meus filhos, já é diferente, porque eles têm uma percepção de vida diferente que eu também não vivi. Sim. Embora esteja nela. Nós estamos na mesma fase, perspectiva né? diferente, a maneira de valores diferentes. Então, o que o jovem, se a gente pudesse recomendar, é que ele passe a pensar sobre aquilo que ele é, que ele precisa, pode e deve fazer. O resto é estar atuando e buscar os seus espaços, como você falou, vai atrás, você vai conseguir. O Brasil deve crescer economicamente muito mais ainda. Mas, Léo, queria, estamos aqui na quadra final dessa conversa agradável, é sempre bom falar com você, tranquilo. Você é sempre tranquilo assim ou você está tranquilo agora? Olha, é uma mudança, eu acho. Eu não era nada tranquilo. Bate na mesa não, quando fica bravo? Não mais. Bateu? Eu não vou mentir. Eu era muito mais. Não sei se isso é um defeito. Dependendo da situação, era uma qualidade. Eu era muito mais impulsivo. Então, uma coisa que eu gosto de falar sempre que as críticas, né? Quando surgiam. Hoje, eu analisando as maiores críticas que me davam, você é muito impulsivo, você é muito impetuoso. Era a minha melhor qualidade naquele momento. E quando você recebe o não, como é que você administra? Eu nem ouço. Depende do não, eu vou atrás do sim. Vendedor, Agostinho, eu sou um vendedor, você também é um vendedor, né? A gente está sempre vendendo alguma coisa. Vendedor não tem passado, né? Não, o não, ele é... É como no sonho, nós estamos falando aqui. Às vezes a pessoa me fala de sonho, sonho, a única coisa certa do sonho é que você pode trocar de cama. Sonhar pressupõe que você está dormindo. Não faz parte não tem como. Eu não vou vender aquela imagem, não, eu sou obstinado. Não, a gente tem todos os dias. Mas... Ô, Léo, se Deus descesse aqui e dissesse assim, ó, você tem a oportunidade de mandar um recado para o novo presidente da República, mas sim, direto, sem reclamação, o que você mandaria para ele? Qual é o teu recado? O que venceu agora? O novo presidente, É difícil essa tarefa aí, Agostinho. Ué, Deus desceu aqui e falou, Léo, dá o recado. Até porque não é, como a gente falou aqui nesse mundo, né? Eu assim, ó, vamos lá, em questão de política, né? Mas Deus não, São Pedro, você quer que desça outro aqui? Não, é que eu não sou... Veio aqui, Deus falou assim, ó, Léo, eu preciso mandar um recado para o atual presidente. Você é jovem, talentoso, sim. Que recado você manda para ele, independente de valores ideológicos? Nesse momento atual, para esse presidente, com essa idade, com todo o histórico que ele tem, eu diria, é a sua última chance de não entregar, né, o país a uma eterna destruição. Porque eu acho que esse conflito não vai ter fim enquanto alguém não chegar e provar algumas coisas e mostrar outras coisas. Então, ele já governou aí vários anos, a gente já sabe como não, mas eu queria explorar você e tirar de você mais do que essa limonada do Leonardo Limão. Que recado você mandaria para ele? Ok, presidente, dá um forte para... Quem sabe ele vai assistir esse podcast nosso aqui. Que recado você mandaria para ele? Presidente? O Leonardo? Eu ia falar, sai daí e deixa o vice. Eu ia falar para ele. Tá deixa bom. O vice aí, que o vice tá... Não, tô brincando. Eu falaria para ele realmente entender o peso do Brasil em relação ao mundo, da responsabilidade que ele tem e que tá todo mundo de olho Coloca nele. o Brasil numa outra esfera. A maior votação dele foi entre os jovens, né? E os jovens de hoje... Não, por isso eu te fiz a pergunta. Eu não me agrado muito, assim, de verdade, Agostinho, de onde o jovem está caminhando. Eu tenho primos, parentes, funcionários, amigos, eu me incluo nessa turma, e eu acho que a visão do jovem está muito deturpada, não é tão doce e nem tão fácil. Na origem, Léo, nós temos um problema sério da origem, onde começa o problema do jovem, que é a dificuldade que ele tem de ir para a escola e pais que não puderam criá-los corretamente, periferias, etc. Isso tem que ser resolvido. O problema social no mundo é grave, no Brasil não deixa de ser. Então, eu tenho certeza que o Brasil se preocupa com esse tipo de coisa. E é uma evolução permanente. Numa democracia, o que é mais interessante é que ela nunca volta
ao seu passado. É uma ilusão, porque nem tem como. Não, mas eu acho Não que há tudo, como. não tem como. Vamos olhar, se a gente olha os perfis de governos no mundo inteiro, toda a América Latina e todas as eleições, a maioria das eleições nos últimos 20 anos, a diferença do que disputou com quem estava, 0,5%, 2% na Colômbia, aqui na América Não, Latina. eu vi que é um A reflexo bem sociedade, parecido. ela está evoluindo nesse quesito. Mas está bem dividido. Não, Mas eu vou torcer sempre pelo meu país e eu sempre, vou continuar fazendo o que eu fazia, independente do candidato. A minha empresa, a maior curva de crescimento dela foi no mesmo governo do atual, né? Foi no governo PT, que tinha desemprego, tinha gente querendo empreender. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu isso é vou importantíssimo, Léo. orar pelo meu país, vou torcer pelo meu país, vou acompanhar o meu país, as decisões para onde ele está indo e vou continuar trabalhando, tentando gerar emprego e tentando proteger a minha riqueza, que é a minha família, as pessoas que estão comigo e a minha própria vida. Léo, você é uma simpatia, muito, muito agradável conversar com você, leve, suave, bastante conteúdo, 32 anos de muita experiência, 10 dedicado, criou um império, desejo boa sorte. Precisamos fazer novamente isso, que eu tenho que Eu confesso que eu estava meio impressionado, porque o seu nível aqui de conversa, os Não, convidados, mas você eu falou... acho que eu não estou na altura da Não, mas você eu fiquei passou a altura. confortável. Conhecimento, Léo, é aquilo que eu sei menos aquilo que eu preciso saber. Pode ter certeza que eu aprendi mais com você hoje do que você comigo, porque a tua maneira de enxergar o mundo, ela é suave, mas ela é focada. Então é isso que faz a diferença nos jovens. Então agora, para encerrar, eu vou te pedir que, olhando para aquela câmera ali, você mande um recado para o jovem do Brasil, com uma mensagem de otimismo, que você sabe o quão é importante para eles. Eu quero mostrar para eles aqui, olha, o Leonardo fez uma entrevista muito interessante, está aqui no nosso aplicativo, E aí, eu vou te dar as 2 últimas revistas aqui para você também, olha. Sim. Aqui da Economia Law, que a gente sempre premia os nossos convidados. Léo, palavra de encerramento é sua, obrigado pela tua gentileza. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Se eu pudesse falar para o jovem, que realmente o nosso país ele tem muita oportunidade, formem família, criem seus filhos, trabalhem, gerem empregos, produza, que com certeza a evolução que o trabalho traz para nós como ser humano é muito maior do que a gente possa imaginar. Meu voto é que o país ande para frente, que o jovem empreenda e que